Olá! Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que te cercam. Hoje eu venho falar de um assunto que me traz muita alegria, porque eu vou falar sobre 5 passos para a felicidade. 5 condutas que te trarão uma vida de felicidade e vou utilizar de um método comprovadíssimo, cientificamente falando, porque a história e o decorrer da humanidade mostraram que as pessoas que seguiram esse método prosperaram e tiveram uma vida de colheitas abundantes, uma vida abundante de felicidade. Você quer saber qual é o método que eu vou utilizar? Vou falar para você agora. O método que eu vou utilizar é esse aqui, ó. A Bíblia, a palavra de Deus, isso mesmo. E a leitura de hoje é um salmo maravilhoso, que desde quando eu me entendi e conheci desse salmo, mudou a minha vida, me ajudou muito a olhar a vida com uma outra perspectiva. A primeira vez assim que eu tive um contato mais profundo com esse salmo foi na minha adolescência. E foi um amigo meu que estava lendo. Eu lembro que na época ele era novo convertido, novo na fé, e eu vi a vida dele frutificar muitíssimo, ele crescer muito. Quando ele deu, acho que foi assim, pelo menos ao meu conhecimento, foi uma das primeiras ministrações da palavra da Bíblia que eu vi ele fazendo. Eu acredito que talvez tenha sido até a primeira. E ele leu pra gente, nessa ocasião, os Salmos de número 1. E é esse salmo que eu vou falar para vocês. E nesse salmo eu vou destacar esses 5 passos. A gente vai aprender um pouco mais sobre a Bíblia agora juntos. Porque cada vez que eu leio essa palavra, mais o Senhor toca e fala ao meu coração. E eu tenho certeza que vai tocar e falar ao seu coração. É uma palavra muito poderosa. O título desse texto, desse salmo, diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo começa com os 3 passos que o homem feliz não faz e continua com 2 passos que o homem feliz faz, ou seja, 3 condutas que ele não faz, que ele evita de fazer. 3 condutas que demonstra a ação de evitar algo, na verdade, propriamente dito. E a primeira ação que fala é sobre não andar segundo o conselho dos ímpios. Antes de eu falar sobre esse não andar do conselho dos ímpios, eu quero falar sobre bem-aventurado, né? Antes de tudo, o significado de bem-aventurado aqui nesse salmo é basicamente felicidade. Então, quando você lê esse salmo aqui de número 1, leia-se como: feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Varão quer dizer homem, tá? Então, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Para falar mais sobre o ímpio, eu vou trazer aqui os significados que eu anotei para ser precisa e também para não esquecer nenhum dos significados. Ímpios aqui quer dizer
condenado, culpado, homem perverso, injusto, malfeitor, transgressor. Ou seja, é o antônimo de uma pessoa justa ou correta. Quem não reconhece isso? Uma pessoa que não é justa, uma pessoa que talvez você vai tratar, vai fazer um negócio, toda vez que essa pessoa vai fazer alguma ação, alguma coisa, parece que ela sempre tende pro lado dela. Sempre que ela vai tomar uma decisão, que ela vai dividir alguma coisa, é sempre mais para ela, ela sempre tem que receber mais. Não é uma pessoa de medidas justas, sabe? Vai negociar, negocia injustamente. Você sabia que a Bíblia fala sobre isso também? A Bíblia, ela fala contra pessoas que negociam injustamente. Deus não se agrada de pessoas que têm lucro abusivo. Isso é bíblico, isso está na Bíblia. Então, você imagina o que não acontece com a pessoa que vai contra a vontade de Deus, né? Se a Bíblia fala que tudo que Deus faz é bom, né? É perfeito. E que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Se Deus não planeja uma vida de lucro abusivo para as nossas vidas, é porque é algo bom. E é porque Ele não quer que a gente semeie coisas ruins. Porque a lei da vida é muito clara. Não tem como você fugir dela. Se você faz uma coisa má, você vai pagar pelas suas ações. Você vai colher, né? Se você semear uma laranja, você vai colher laranja. Se você semear maçã, você vai colher maçã. E a Bíblia, ela nos ajuda muito nisso, a identificarmos quais são as sementes que nós estamos plantando. E esse salmo, ele ajuda exatamente numa conduta de vida para você ter uma vida próspera e feliz. Quem não conhece uma pessoa injusta, né? Uma pessoa que é malfeitora, que vive com maldade. Então, o primeiro passo aqui é não seguir o conselho dessas pessoas. Por mais que aos seus olhos essas pessoas pareçam boas ou entendidas de algum assunto, a Bíblia nos fala que o ímpio durante a noite maquina o mal. Pra você ver, né? Então imagina, enquanto muitos estão dormindo, tendo uma noite de descanso, de repouso, querendo repor suas energias, o ímpio tá lá, ó, com o olho bem aberto, maquinando o mal das pessoas, planejando o que ele vai fazer no outro dia para prejudicar alguém, sabe? Para passar a perna no outro, para ser o esperto da vez. E mais para frente a gente vai ver as consequências das pessoas que têm essa atitude. O segundo passo que o homem feliz não faz, ele não se detém no caminho dos pecadores. Quando a Bíblia fala aqui, o salmista fala sobre caminho, o significado de caminho aqui é escolha, conduta, costume, regras, jornada, maneira, através, em direção, caminho que é percorrido. Ou seja, o que o salmista está falando aqui? Que as suas escolhas, que as suas decisões, que as suas atitudes não podem ser as mesmas dos pecadores. E quando a Bíblia fala de pecador, na verdade, meus queridos, quer dizer uma pessoa que, aqui nesse texto, que erra de forma intensiva, de forma planejada, ou seja, ele quer fazer aquilo, então ele está errando porque ele quer. E também de uma pessoa que se perde, uma pessoa que se desvia do quê? Do caminho correto. A Bíblia orienta isso, a você não se deter nas mesmas escolhas dessa pessoa. Sabe aquela pessoa que você olha e você fala assim, olha, essa pessoa tá perdida, viu? Essa pessoa aí,
olha, ela fez uma escolha totalmente errada. Então essa nossa preocupação tem que ser sempre essa. Não posso ter as mesmas escolhas de uma pessoa assim. Eu não posso ter as mesmas escolhas de uma pessoa que quer errar, que quer fazer o que é errado, que quer sair da verdadeira conduta, da conduta certa. O terceiro passo fala sobre convivência, que diz assim: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando o texto menciona aqui na roda, o que quer dizer? No local, uma sessão, uma morada, assembleia, habitação, situação, peregrinação, permanência. Sabe aquele ditado que fala assim: me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és? É mais ou menos assim. A Bíblia tem um versículo que fala assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. E isso é totalmente verdade. Porque se você tem um pensamento corretíssimo, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa centrada. Mas se você começa a conviver com uma pessoa que sempre está falando coisas erradas, que sempre está usando a sua boca para levar mensagens talvez de baixo escalão, ou falar assuntos desrespeitosos e palavras de condutas que são totalmente contrárias às condutas da retidão, às condutas corretas, palavras talvez de maldição. Quando você menos perceber, com o passar do tempo, quando você vê, você já está falando como essas pessoas, né? E a Bíblia fala que o que contamina é o que sai da boca. Imagina, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras para a gente não se contaminar, não é mesmo? E assim, ter muito zelo com quem nós vamos conviver. Com essa roda aqui, aqui tá o perigo, sabe? O dia a dia, a convivência. É lógico, você não vai se isolar. E muitas vezes, no ambiente de trabalho ou em algum lugar que você tá, você acaba ouvindo coisas, né? Teve uma pessoa que me falou uma vez assim, não dá pra... que me falou assim... ouvido não é que nem olho. O olho você pode fechar e você não enxerga. Ouvido não, o ouvido tá ali, né? Não dá pra você fechar o ouvido e não ouvir. Então, muitas vezes você vai ouvir coisas que não são boas, que não edificam. A Bíblia orienta a gente não andar nessas rodas que tem esse ambiente de conversa, né? Que tenha esse ambiente de conversas que contaminam. Justamente por conta disso. Eu tenho pra mim que o ouvido é como tudo aquilo que você escuta, ela reflete na sua conduta. Se você não tomar cuidado, se você não filtrar tudo isso, se você não passar por um filtro, você acaba refletindo isso. De repente você começa a fazer aquilo que você está escutando, aquilo que você está ouvindo. Quer um exemplo mais claro? A gente não precisa ir muito longe. Alguns anos atrás, quando se tinha uma notícia de um falecimento, de uma morte, alguma coisa terrível que acontecia, as pessoas ficavam angustiadas por muito tempo, por semanas, meses, e antigamente, por que não dizer por anos, né? Parecia que estava acontecendo dentro da casa da gente. E com o passar do tempo, você escutar notícias ruins, sabe o que eu percebi? Que a gente está ficando mais resistente, né? Isso já é comprovado, já tem estudos que comprovam isso, que o ser humano ele vai se adaptando ao ambiente, ao meio ambiente que ele vive. Então você vai ficando, de certa forma, mais resistente às suas
sensibilidade, ou seja, você vai ficando insensível, né? Vamos ser bem claros, vai ficando insensível a algumas coisas, vai aceitando coisas que não são aceitáveis, sabe? Dá uma notícia ruim, um noticiário, você fala assim, realmente, isso acontece muito. Mesmo, por mais que você fique chocado, por mais que você se entristeça, parece que a gente está mais resistente a ouvir notícias ruins. Isso por quê? Porque a gente tem ouvido muitas notícias ruins. E isso, de certa forma, tem feito a gente perder uma coisa que é muito valiosa, a nossa sensibilidade, né? E essa sensibilidade nos ajuda muito no nosso amor ao próximo, sabe? Você identificar a dor do próximo, você ter uma empatia maior, sabe? Você parar e pensar, poxa, de que forma eu posso ajudar ou mudar isso? Às vezes a gente tá tão acostumado que a gente aceita. É um outro exemplo de como funciona, sabe? A audição, convivência, se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, tá em locais que essas pessoas estão. Você quer saber o que é escarnecedor? Eu vou aqui, ó. Eu anotei separadinho, gente, pra gente entender melhor e também pra eu não esquecer de nenhuma palavra, porque muitas vezes você tá estudando, você entra no assunto, mas gravar é um pouco mais difícil para mim. Escarnecedor significa uma pessoa que se vangloria, uma pessoa que escarnece, uma pessoa que zomba, que ridiculariza, que imita. Você conseguiu pensar em alguém assim do seu convívio? Pois é, isso é uma pessoa escarnecedora. E você quer saber de outra coisa? Escarnecer é algo tão sério perante Deus, que em Provérbios 24, versículo 9, diz que o escarnecedor é a abominação da humanidade. Imagina, é uma coisa terrível, uma coisa que execrável, sabe? Uma coisa que dá ânsia, é algo ruim para a humanidade, porque é uma pessoa que vai trazer valores que não são bons. Você imagina uma pessoa que vive zombando da outra, ou uma pessoa que vive se vangloriando. Isso é uma coisa horrível, uma coisa terrível, porque a queda do homem está no momento que ele começa a se sentir, que ele começa a se achar que ele é grande. Aí está o primeiro passo para a queda. Porque nós não somos super-homens, nós não somos dotados de todo o poder. Pelo contrário, nós viemos do pó da terra. A Bíblia fala que Deus nos fez do pó da terra. E o nosso fôlego foi dado por Deus. Então, assim, a qualquer momento da nossa vida, da nossa existência, o Senhor pode nos chamar e a gente vai, porque a gente vai atender o chamado de Deus. Nós não temos soberania para sermos eternos, nós não temos todo o conhecimento do mundo, nós somos limitados. E entender essa condição nossa nos ajuda muito a chegar aos pés daquele que realmente pode nos ajudar e pode nos orientar no nosso dia. Uma outra palavra também está em Provérbios 3:34, que nos adverte que no final o Senhor escarnecerá dos escarnecedores. Ou seja, aquelas pessoas que zombam, aquelas pessoas que humilham as outras pessoas, o fim delas é que o próprio Deus, nosso Deus, Deus poderoso, que fez o céu, que fez a terra, que te fez. Você sabia que você foi tecido pelo próprio Deus no ventre da sua mãe? É isso mesmo. Em Salmos está escrito sobre isso. O salmista fala: quando me teceste no ventre da minha mãe. Você já percebeu que quando você vê uma mulher grávida, parece que o ambiente muda? Não é? A gente vê que... Eu tenho amigas grávidas e todas, sem exceção nenhuma, o rosto delas se ilumina. Por que é tão bom, né? Às vezes você tá perto de uma mulher grávida. Por conta disso.
enquanto aquele bebezinho está sendo formado, é o próprio Deus que está ali, ó, tecendo, construindo aquela vida no ventre da mãe. Então você consegue sentir ali, ó, do seu ladinho a presença de Deus. E nós fomos criados para ter essa presença. É isso aí. Começamos, falamos, fechamos. O último passo para não se fazer para ter felicidade é não se assentar na roda dos escarnecedores. Não conviva com esse tipo de pessoa. É uma orientação. Se você quer ser feliz, evite ao máximo de conviver com essas pessoas. Porque se você convive, né? Se você vive nessa rodinha, sabe, de pessoas, o que vai acabar acontecendo é que você, daqui a pouco, você vai começar a agir como essa pessoa. Você vai perder a sensibilidade de entender que a gente não deve zombar de ninguém. Que a gente não é maior, a gente não é grande para se engrandecer. Porque é isso que o escarnecedor faz. Então, o melhor passo, a melhor atitude para ser feliz é não conviver com pessoas assim. Conviva sempre com pessoas que te lembrem quem você é. E quando eu falo lembrar de quem você é, eu falo de lembrar que você foi feito pelas mãos de Deus. Que você tem um Deus poderoso, que te ama, que deu o seu Filho unigênito para te salvar. E que quer que você divida toda essa alegria e todo esse amor com todos aqueles que te cercam. Que você seja luz, que você seja um imitador de Cristo. Então, conviva com pessoas que sempre te lembrem disso. E você vai ser uma pessoa feliz. E continuando, no verso de número 2, o salmista fala assim. Aí ele começa a falar dos passos que essa pessoa tem. Olha como que é essa pessoa feliz. O que ela faz. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando fala aqui, ó, o salmista, de prazer, no significado aqui, nessa linguagem do original, esse prazer fala sobre algo que agrada, algo que traz deleite, algo que é feito com muita vontade, sabe? Tipo, muito querer. O que é desejável, aprazível, que é do próprio interesse da pessoa, tá dentro dela, é intrínseco. Propósito, intento e boa vontade. Então, basicamente ele fala assim, das 3 condutas que a pessoa não faz, a pessoa feliz não faz. E ele continua, antes de querer fazer qualquer coisa dessa, o que a pessoa feliz, o que o homem feliz faz? Antes tem o seu prazer, a sua vontade, o seu desejo, sabe? Todo o seu querer, tudo dele, tá dentro dele. O seu intento, a sua vontade, seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. A lei do Senhor, basicamente, queridos, quando fala, é dos ensinos de Deus, dos ensinos, dos estatutos de Deus, o Pentateuco, o Velho Testamento, o Novo Testamento. É sobre isso que aqui o salmista tá falando, sobre a lei do Senhor, sobre a palavra, né? Sobre os ensinos que nós temos de Deus. Ele tem o prazer, a alegria dele tá ali, ó, tá aqui, ó, em estudar, em viver a palavra. E a Bíblia, ela tem esse segredo. A Bíblia, ela deve ser amada, sabe? A Bíblia deve ser amada. Quanto mais você ama a Bíblia, quanto mais você ama essa palavra e mais você a estuda, mais você busca, mais você se insere, mergulha nesses conhecimentos, mais frutos você tem. E o 5º passo e o último passo citado aqui é: e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o tempo todo.
não tem limitações. Então, assim, todo tempo ele medita na lei do Senhor. Em todo tempo ele tá ali com pensamento na Bíblia. Sabe como que isso ajuda no nosso dia a dia? Porque quando você passa por situações que te obrigam a conviver com escarnecedores, com o ímpio, com o pecador, se você medita na lei do Senhor, se você medita na Bíblia, na palavra de Deus, nesses ensinamentos que estão aqui, você vai estar sempre atento. Quando alguém fizer alguma coisa que você sabe, opa, e identificar, essa semente não é boa, não quero plantar essa semente na minha vida. Isso aí que ele está fazendo não está certo. Você já está com as suas antenas ligadas, né? Vamos usar esse termo para uma situação como essa. E você vai saber como se portar. Meditar na palavra de Deus e amar a palavra de Deus ajuda o homem feliz nisso. É por isso que ele é feliz. Porque quando uma situação social, uma armadilha social quer levar ele, empurrar para fazer escolhas que não convém, ele já vai estar preparado e aquilo vai ser muito claro. E quanto mais você medita, mais você aprende essa palavra, isso vai se tornando natural, né? Vai se tornando algo fácil de fazer. Por quê? Porque o conhecimento é isso, né? A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus é a verdade absoluta. Deus, ele é verdadeiro. E, além de tudo, ele é fiel. Ele tem uma fidelidade. Sabe o que diz na Bíblia? Que Deus é fiel. E que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Nosso Deus, ele é imutável. A Bíblia diz que ele é o grande eu sou. O que era, o que é e o que há de vir. Então, assim, ele não tem mutação. Ele é pleno, ele é soberano, ele é poderoso em todas as coisas. Vamos ver as consequências agora dessa pessoa aqui, desse homem que tem as 5 atitudes perante a vida. Que fala aqui no verso de número 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui está falando sobre providência, quando fala assim, como árvore plantada a ribeiros de água. Eu tenho certeza que você já teve a oportunidade, eu pelo menos espero. Se você não teve essa oportunidade, não deixe de ir atrás de ver e visualizar a diferença de uma árvore que é plantada perto de um ribeiro, perto de um rio, para uma árvore que é plantada na cidade, por exemplo, no centro da cidade de São Paulo, ou mesmo em outra cidade que tenha esse problema da poluição, esse problema de um espaço na terra, esse problema de depender da chuva, né? Que não é aguada todos os dias, e que conviva assim como nós com a sequidão do ar de uma cidade grande. A diferença é visível. Primeiro porque os frutos, você tem a oportunidade de comer o fruto de uma árvore dessa, é mais doce. Ele se dá no tempo próprio, né? Quando ele fala que assim, o frutos no tempo próprio, é exatamente por isso, porque a árvore plantada perto do rio, ela tem os recursos, e a água representa a vida. A água traz vida para todos nós, não só para as plantas, como para os animais, como para o próprio homem, né? Quando você bebe mais água, até a nossa pele fica mais viçosa. E nesse caso aqui, o salmista faz essa alegoria de uma árvore plantada ao ribeiro, porque essa pessoa que tem esses 5 passos, ela sempre tem a providência na sua vida. Não falta água, ela é plantada num terreno fértil, e fala também sobre estabilidade, cuja as folhas
não caem, não tem perca, ela sempre está viçosa, você sempre olha para essa pessoa que tem esses 5 passos, você sempre olha para essa pessoa, ela sempre está inabalável. Por quê? Porque ela fez as melhores escolhas, e quem faz as escolhas certas, por mais que passe por aflições, não se abala, né? E entre essas escolhas está confiar no Senhor. Um homem que tenha essa atitude, ele confia no Senhor, porque ele medita nas leis do Senhor de dia e de noite. E a Bíblia é clara, ela fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Cada dia que a pessoa medita, ela está ali ouvindo seus próprios pensamentos, né, na sua mente. Pode não estar falando, mas está meditando, e a sua mente ali está se alimentando dessa palavra poderosa, e a fé vai se acrescentando na sua vida, porque ele vai conhecendo mais de Deus. Quem conhece a Deus não tem como viver sem fé, sabe? Tipo, é impossível uma pessoa que conheça a Deus não ser uma pessoa de fé. Isso que eu quero dizer. Ele vai, cada momento que conhecer mais a Deus, ter mais fé, a fé vai ser aumentada, porque ele começa a entender quem é Deus, e a entender e a descobrir os grandes feitos de Deus, como Deus é poderoso. Quer ver uma outra coisa, uma outra forma de conhecer a Deus? Olha, bati aqui, me desculpem. Uma outra forma de conhecer a Deus está em você passar por dificuldades, passar por provas. Verdade, gente. É nas provas e nas dificuldades que nós conhecemos mais a Deus e entendemos quem Ele é. Depois de falando sobre tudo, e a última frase, aliás, uma coisa muito importante aqui que eu quero falar, que o salmista fala tudo quanto fizer prosperará. Prosperará nada mais é do que você se dar bem, você ter o melhor retorno de tudo aquilo que você faz. Prosperará. Tudo que a pessoa que segue esses 5 passos que foram citados aqui, que tem essas 5 atitudes durante a sua vida, faz, tudo prospera. Então, se você quer prosperar na sua vida matrimonial, na sua vida financeira, na sua vida intelectual, tudo, em todas as coisas, siga essas condutas, você prosperará em tudo quanto fizer. E aqui o salmista segue falando sobre as consequências daquelas pessoas que não tomam essa atitude, que não tomam essa decisão. Ele fala assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pessoas que não têm estabilidade, qualquer dificuldade, um vento já destrói tudo, já acaba, já desestabiliza, acaba com tudo. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Quando fala de juízo aqui, pode-se entender no dia final, no momento final, né? Que tudo isso vai acabar no dia que a gente retornar para Deus. Essa pessoa não subsistirá. O fim dela não será um fim de bênção. E para finalizar, ele fala sobre o caminho dos ímpios, que as escolhas dos ímpios, o caminho aqui, fala de escolha, de conduta, de vida, de decisão, que as escolhas dos ímpios perecerá. Então, o meu desejo para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração, é que você siga essa conduta aqui e seja feliz. Tome esses três passos do que não fazer, essas 3 atitudes do que não viver, e essas 2 atitudes do que fazer, que é meditar na lei do Senhor e ter prazer na lei do Senhor.
né? Então viva isso e tenha uma vida abundante. Eu desejo que essa palavra tenha alcançado a sua vida e o seu coração. E eu te peço que, se assim aconteceu, se você sentir, compartilhe essa mensagem com seus irmãos, compartilhe o link dessa mensagem e, se não for possível, fale, divida com as outras pessoas, que você vai ser uma pessoa muito feliz e muito próspera e você vai estar frutificando bênção, viu? Deus te abençoe. Muito obrigada por dividir esse tempo comigo e espero que você possa estar mais vezes juntamente comigo aqui através do meu canal.